O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Eu vou ler de uma forma mais dinâmica isso aqui, tá, pessoal? O alerta cinza, sempre que a temperatura for inferior a 10 e a umidade inferior a 40%. Alerta laranja, sempre que a temperatura estiver entre 35 e 40 graus e a umidade abaixo de 30%. E o alerta vermelho, sempre que a temperatura for maior que 40 graus e a umidade inferior a 25%. O resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Aqui a gente tem o gráfico desses 15 dias. E aí ele diz, decorridos os 15 dias de validade desse relatório, o funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1 cinza, dia 12 laranja e dia 13 vermelho. Em qual ou quais desses dias os alertas foram emitidos corretamente? Aqui a gente tem as opções. Então eu trouxe o gráfico para cá um pouco mais ampliado, a linha cheia, ela vai estar marcando a temperatura e a linha pontilhada a umidade, beleza? Vou reproduzir também aqui os parâmetros dos 3 alertas para a gente poder utilizar as informações. Então vamos lá. No dia 1 foi dado o alerta cinza. Vamos ver aqui dia 1. No dia 1 a temperatura está aqui, de fato abaixo de 10. Cada linha dessa corresponde a mais 10 graus Celsius. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Então beleza, no dia 1 a temperatura realmente estava abaixo de 10 e a umidade abaixo de 40. Então o alerta cinza foi dado de forma correta. No dia 12 foi dado o alerta laranja. Os parâmetros do dia 12 estão aqui. A temperatura foi exatamente 40 e a umidade foi exatamente 20%. Com relação à umidade, tudo bem, ela está abaixo de 20%. Mas a temperatura não está dentro desse parâmetro. Para ser dado o alerta laranja, a temperatura tem que estar entre 35 e 40. Maior do que 35 e menor do que 40. E aqui ela foi exatamente 40. Então o alerta laranja foi dado de forma errada. E no dia 13 foi dado o alerta vermelho. Dia 13 está aqui, a linha cheia da temperatura está acima de 40. Beleza, correto. Mas a umidade tem que estar abaixo de 25. E a umidade da linha pontilhada aqui está marcada exatamente no 40. Então a umidade também não bate. Então o alerta vermelho foi dado no dia 13 de forma equivocada. Sendo assim, o único dia onde o alerta foi dado de forma correta foi no dia 1. A alternativa correta da questão é a letra A. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 cm e tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então vamos lá, eu trouxe a placa para cá, colocando nela as dimensões, tá? E aí, nos pontos de tangência aqui da área circular com a área retangular, como diz o enunciado, eu tracei aqui uma linha pontilhada. E aí eu vou dividir a placa em 2 áreas. Uma correspondente a um semicírculo e outra correspondente a esse retângulo aqui, tá? Então vamos lá, a gente vai calcular então a área de um semicírculo e a área do retângulo. Semicírculo é a área do círculo dividido por 2. Então a gente precisa identificar quem é o raio. Se o diâmetro é 40, então o raio é a metade disso. Então o raio desse semicírculo é 20 centímetros. E a curiosidade desse retângulo aqui, olha para essa dimensão aqui que a gente marcou, que corresponde ao diâmetro do semicírculo. Ela também corresponde à base desse retângulo. Então corresponde ao diâmetro, também é 40. Mas observa aqui, se a placa na sua altura total é 60 centímetros e a gente tira 20 do raio do semicírculo, então sobram 40 aqui para a altura desse retângulo. Isso significa dizer que esse retângulo também é um quadrado, porque ele tem a altura e a base medindo a mesma coisa. Então vamos lembrar as fórmulas. A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado e a área do semicírculo é a área do círculo dividido por 2. A área do círculo é dado por π multiplicado pelo raio ao quadrado. Então a gente pode fazer uma composição da área da placa. É a área do quadrado mais a área do semicírculo. A área do quadrado, 40 ao quadrado, porque o lado dele é 40, mais a área do semicírculo, π, que multiplica o raio do semicírculo, que é 20 ao quadrado, sobre 2. Vamos calcular logo essas potências. 40 ao quadrado é 4 ao quadrado, acrescentando 2 zeros,
4 ao quadrado, 16.600. E 20 ao quadrado é 2 ao quadrado, acrescentando 2 zeros. 2 ao quadrado é 4, com 2 zeros faz 400. E aí o macetezinho aqui, galera. Um número com casas decimais multiplicado por um número que termina em zeros. Cada zero livre aqui, desse número que está multiplicado pelo decimal, mata uma casa decimal desse. Então existe aqui, ó, uma correspondência, 2 casas decimais e 2 zeros. Então esses 2 zeros morrem, o número vira 4, e as 2 casas decimais aqui também morrem, o número vira 314. Então a gente ficou aqui com 314 vezes 4. 4 a gente simplifica com 2, então fica 314 multiplicado por 2. 314 vezes 2 é 628, e 1.600 mais 628 é 2.228. Mas só que ele pintou 10 placas, então a gente precisa da área das 10 placas, bastando então para isso multiplicar por 10. Então 12.228 vezes 10 é igual a 22.280 centímetros quadrados. A alternativa da questão é a letra B. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então vamos nos situar aqui, galera. A embalagem do cosmético rende 2,7 litros depois de diluído, e na banheira cabe 0,3 metro cúbico. Né? A capacidade da banheira é essa aí. Então vamos lá. A banheira só vai poder ser preenchida até 80% para não haver o transbordamento. Mas temos um probleminha. A embalagem está dada aqui em litros e a banheira está dada em metros cúbicos. Então a gente precisa estabelecer uma relação, tá? Então vamos lá. Na embalagem cabe 2,7 litros. E qual a relação que existe entre metro cúbico e litro? A cada 1 metro cúbico corresponde 1.000 litros. Então vamos lá. Se na banheira cabe 0,3 metro cúbico, então quanto isso corresponde em litro? De metro cúbico para litro, a gente multiplica por 1.000. Então 0,3 vezes 1.000 é 300 litros, mas nela só vai 80% da sua capacidade, então a gente tem que calcular 80% de 300 litros. 80%, 80 sobre 100, de a multiplicação, então está aqui a nossa estrutura, os 2 zeros do 300 corta com os 2 zeros do 100, então um embaixo, basta fazer o que sobrou em cima, que é 80 vezes 3, que dá 240 litros. Então vai ser preenchido com 240 litros. Agora, o que é que vai ser colocado dentro da banheira? Esse cosmético. Quanto é que dá dentro de cada embalagem do cosmético? 2,7 litros. Então, para saber o número de embalagens, a gente vai dividir os 240 litros que tem que ser colocado na banheira pela capacidade de uma embalagem. 240 dividido por 2,7, a gente tem que deixar todo mundo inteiro, tá? O 2,7 para ficar inteiro, uma casa para a direita na vírgula, que corresponde a multiplicar por 10. Multiplicando 240 também por 10 para não alterar proporcionalmente. 240 dividido por 2,7 é a mesma coisa que 2.400 dividido por 27. Fazendo essa divisão, galera, a gente vai obter 88,88. Então a gente tem que pegar o número inteiro mais próximo desse aqui para cima, né? Então a gente precisa arredondar. E arredondando, a gente chega em 89 embalagens. A alternativa correta da questão é a letra C.